Olá, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para dar início à nossa primeira parte da Escola Bíblica Dominical, que consiste em algumas apresentações de respostas que os nossos irmãos enviam através de vídeos para que os irmãos que estão participando da Escola Bíblica possam já ter uma ideia do assunto, das perguntas, das respostas, para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, entrarem na Escola Bíblica propriamente dita, para ouvirem a palavra do Senhor. O nosso assunto ainda continua dentro do tema A Oportunidade Perdida. E nós continuamos fazendo uma conexão dos aspectos e marcadores proféticos que nós encontramos no livro de Cantares de Salomão e que se cumprem hoje nos nossos dias. E a igreja infiel, no caso agora do enfoque desta escola bíblica, a igreja infiel, ela descreve Jesus, aquele Jesus que o mundo rejeitou, quando ele já tiver arrebatado a sua igreja fiel. Nós vamos basear o nosso estudo hoje no livro de Cantares de Salomão, ainda no capítulo 5. Vamos então à primeira pergunta que foi feita para a nossa escola bíblica. A primeira pergunta, ela diz assim, vamos ler. Lendo Cantares, capítulo 5, verso 14, qual a aplicação profética da expressão "As suas mãos são como anéis de ouro que têm engastadas as turquesas"? Quem vai nos dar essa resposta vai ser o nosso grupo de jovens lá da igreja de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Vão responder a nossa primeira pergunta. Jovens, a paz do Senhor. O anel, ele fala do compromisso, e o ouro, ele fala do poder de Deus, sendo que o poder de Deus é infinito em nossas vidas. E complementa ainda dizendo que tem engastadas as turquesas. A turquesa de cor azul tipifica profeticamente o amor do Senhor pelas nossas vidas. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, jovens, a paz do Senhor Jesus. Muito interessante, O anel fala exatamente do compromisso, da aliança do Senhor, uma aliança de poder, porque o anel é de ouro, As mãos do Senhor, elas são como anéis de ouro, é o compromisso dele, do poder dele com as nossas vidas. E ali engastadas as turquesas, a turquesa de cor azul, fala exatamente da cor do amor, que tipifica exatamente profeticamente, O amor do Senhor Jesus pelas nossas vidas. Muito bem respondido pelos nossos irmãos jovens da nossa igreja, lá em Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos então à nossa segunda pergunta. E a segunda pergunta diz assim, ainda no mesmo verso, qual a aplicação profética das expressões "o seu ventre como alvo marfim", letra A, e na letra B, "coberto de safiras"? É interessante essa colocação, porque quem vai nos dar a resposta agora da segunda pergunta vai ser o nosso irmão diácono Paulo César. O Paulo César, ele vai estar junto com a sua esposa, a irmã Camila Costa. Eles são lá de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Então o casal agora vai nos dar a resposta da nossa segunda pergunta. Irmãos, a paz do Senhor. Letra A. A igreja infiel descreve a santidade e a firmeza do Senhor Jesus. Ele é o firme fundamento da igreja, a rocha da nossa salvação. Letra B. A igreja infiel, ela descreve toda a pureza do amor do Senhor Jesus, que um dia ela experimentou, e ao rejeitar esse amor, hoje ela se encontra enferma e sem esperança. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que maravilha! Sim, realmente, alvo marfim, Descrevendo ali a santidade e a firmeza do Senhor Jesus, pois ele é o firme fundamento da igreja. Muito bem colocado, também a resposta dada na letra B, Que a igreja infiel, toda a pureza, do amor de Jesus pela igreja, mas um dia ela experimentou isso, mas ao rejeitar esse amor, naturalmente, ela se encontra enferma, sem esperança e não foi arrebatada, ou seja, não subiu com a igreja fiel. Muito bem colocado. Que Deus abençoe então os irmãos nesse trabalho muito bem feito de responderem juntos, a Escola Bíblica Dominical, nossa segunda pergunta. Glória a Deus. Amém, irmãos? Partindo agora para a nossa terceira pergunta. Vamos lá. A terceira pergunta diz assim, lendo Cantares, capítulo 5, agora verso 15, qual a aplicação profética da expressão "as suas pernas como colunas de mármore, fundadas sobre bases de ouro puro"? A nossa terceira pergunta será respondida lá no estado de Rondônia, a nossa igreja lá em Porto Velho,
E quem vai responder é o nosso irmão, o Alisson Barbalho. Alisson, agora é a sua vez, a paz do Senhor, meu irmão. O projeto de salvação do Senhor, a base dele está lá na eternidade. Essa base, ela é firme, ela é sólida. O ouro fala do poder de Deus. Então a Trindade manifesta a salvação na vida do homem, dando a ele consciência de que há uma eleição, de que há um chamado, de que há uma direção do Espírito Santo a ser seguida pelo homem durante toda a sua vida. E a igreja infiel, ela desprezou isso. Ela rejeitou a firmeza, a segurança do projeto de salvação, cujas bases está na obra redentora. Antes ela preferiu viver na sua razão, que está nos limites da obra criadora. E agora ela se lamenta justamente por causa que a ação do Espírito Santo na vida da igreja era algo maravilhoso. E o alerta para nós é para que nós valorizemos a presença da Trindade no nosso meio. A paz do Senhor. Amém, Alisson. A paz do Senhor Jesus. Maravilha, sim. É a resposta muito completa e bem assim, digamos, foi muito boa a sua resposta, bem ampla, bem completa, porque ela fala exatamente a respeito da base, a base sólida que está representada ali, né? Aquilo que é o sustentáculo do corpo, né? Colunas de mármore. Então a estrutura de corpo da igreja, ela é perfeita. E a igreja infiel, ela desprezou isso, né? Ela rejeitou essa firmeza do Senhor, essa segurança que o Senhor Jesus transmite para a igreja. E naturalmente isso faz parte do projeto de salvação. E as bases estão exatamente na obra redentora, muito bem colocado nas suas expressões, aí respondendo a pergunta baseada exatamente nessa expressão, as suas pernas, mostrando ali como elas são como colunas de mármore, né, fundadas em ouro puro. Mais uma vez, tudo relacionado ao amado, ao Senhor Jesus, tem a característica do ouro puro, ou seja, o poder pleno do Espírito Santo, o poder pleno de Deus na vida dele, e que ele coloca isso à disposição da igreja. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Alisson, pela sua participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos então agora para a nossa quarta pergunta. E a quarta pergunta diz assim, ainda no mesmo verso, quer dizer, o verso 15, qual a aplicação profética da expressão o seu parecer como o Líbano, excelente como os cedros? Então, ainda no verso 15, a pergunta 4 vai ser respondida pelo nosso companheiro lá, o diácono Fabrício Santana. Ele faz parte da nossa igreja no município da Serra, aqui próximo de nós, no estado do Espírito Santo. Fabrício, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Com a aplicação profética da expressão o seu parecer como Líbano, excelente como os cedros, fala, né, do grande amor do Senhor Jesus para com a igreja gentílica que somos nós. Uma vez que esta igreja ela é comparada ao cedro do Líbano porque ela tem firmeza. As suas raízes são profundas, são aprofundadas. Isso mostra uma igreja chamada gentílica, mas que reconheceu em Jesus a sua fortaleza, o seu sustento, a sua firmeza. Essa é a igreja fiel. A igreja infiel conhecia esse valor, mas ela desprezou essa graça de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Fabrício. Quando se fala em Líbano e cedro, realmente isso está muito relacionado ao servo que pertence, né, à igreja gentílica. Então a expressão, ela aponta ali para a firmeza do cedro, e é uma árvore firme, de valor excelente, que a igreja infiel desprezou. Então a igreja infiel conhecia esse valor, mas ela desprezou essa graça que era da parte do Senhor Jesus, né? Então isso mostra realmente a graça do Senhor sobre a igreja gentílica. Jesus veio exatamente para salvar judeus e salvar gentios, mas ele começa o seu ministério lá na Galileia, que era a Galileia dos gentios. Muito bem colocado aí na sua resposta, muito ampla, muito completa. Obrigado pela sua participação, Fabrício, diácono Fabrício. Glória a Jesus. Irmãos, vamos para a nossa próxima pergunta, que é a número 5 agora. A pergunta 5 diz assim, lendo Cantares, capítulo 5, agora verso 16, o que profeticamente a igreja infiel afirma ter perdido quando usa a expressão
o seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Então vamos ver agora essa resposta. Quem vai nos responder é o Juan. O Juan, ele é Juan Micael. Ele é lá de Caruaru, no estado de Pernambuco. E Caruaru, no estado de Pernambuco. Vamos então ver ali a resposta do nosso irmão Juan. A paz do Senhor, Juan. A igreja infiel, ela se lembra da voz do Senhor, da sua doutrina, da sua palavra, do seu Espírito Santo, mas ela não abriu a porta do seu coração. Por ela ter rejeitado a voz do Senhor, as suas orientações, o momento profético, por ela ter se acomodado, ficado no seu sono, a igreja fiel foi arrebatada e ela ficou. E agora, durante ali a grande tribulação, ela vai começar a se lembrar da voz do Senhor, do seu amor, da sua palavra, dos irmãos em comunhão com ela, dons espirituais. Isso não terá mais, que ela não terá mais acesso, ela não poderá mais usufruir desses recursos. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Juan? Muito bem colocado na sua resposta. A igreja infiel, ela se lembra da voz do Senhor. E muito bem colocado na sua resposta esse aspecto da relação entre a voz do Senhor e a doutrina da sua palavra. A sua expressão foi muito boa nesse sentido, né? A doutrina do Espírito Santo, a doutrina da palavra do Senhor, que é a voz do Senhor, e que a igreja infiel desprezou, não deu ouvidos, né? Quando o Senhor chama, ela então não abre a porta. O Senhor apela, mas ela não ouve a voz do Senhor. Então ela se lembra exatamente da doutrina, dos ensinos, né? Que são desejáveis. Os ensinos do Senhor são desejáveis para nós, porque eles fazem parte do sustento da nossa fé, não é? Então, na verdade, a igreja fiel, ela foi arrebatada, mas uma igreja infiel que ficou agora, durante a grande tribulação, ela vai começar a lembrar da voz do Senhor, aquela voz que ela não deu ouvidos, né? Isso é muito importante na sua resposta. Obrigado, Juan, pela sua participação. Glória a Jesus. Sim, irmãos, vamos para a nossa pergunta número 6 agora. A pergunta 6 diz assim: no final do verso 16, para quem a igreja infiel está falando quando cita as filhas de Jerusalém? Aí agora nós vamos ter essa resposta lá do estado da Bahia. E quem vai responder é a nossa irmã Adriana Daltro, ela é da igreja nossa lá de Brumado, grupo de senhoras, né? Da nossa igreja lá em Brumado, no estado da Bahia. Irmã Adriana, a paz do Senhor, irmã, mais uma vez conosco, a resposta é sua agora. Está falando para o povo de Israel, que não será arrebatado como nação, somente aqueles que aceitarem individualmente o Senhor Jesus como seu único Salvador. Em Cantares 5,16 diz assim: o seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal é o meu amigo, ó filha de Jerusalém. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Adriana. Ela está falando mesmo para o povo de Israel, mas naturalmente um povo que não será arrebatado como nação, mas aqueles que forem fiéis, né? Aqueles que aceitarem o Senhor, aqueles que crerem no Senhor Jesus, aqueles que vierem a aceitar Jesus nos seus corações, né? Num período em que o Senhor estará trabalhando com Israel para a salvação de Israel, e que naturalmente os salvos em Israel naquele período serão os remanescentes, né? Os remanescentes fiéis. Paulo explica muito bem isso na carta aos Romanos, especialmente o capítulo 11, né? Muito bem explicado. E aqui a expressão de Cantares, quando fala o seu falar é muitíssimo suave e ele é totalmente desejável, ou seja, no verso 16, para mostrar que o Senhor Jesus, tudo nele é desejável. Totalmente desejável significa a sua mão estendida, a sua palavra, o seu olhar, a sua maneira de nos contemplar, as suas operações em favor das nossas vidas, tudo em Jesus é desejável. A nossa alma anseia
pelo Deus vivo, e esse Deus vivo nós temos na pessoa do Senhor Jesus, o seu Filho bendito. Muito bem colocado, né? E o texto completa dizendo: tal é o meu amado, né? E tal é o meu amigo. Mas um amado que a igreja infiel desprezou e um amigo que também a igreja infiel desprezou. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado, irmã Adriana Daltro. Eu falei novamente porque a irmã sempre tem sido participativa na nossa escola bíblica, enviando vídeos, né? Muito bem colocadas as suas respostas. Deus abençoe, irmã. Glória a Jesus. Vamos então agora, irmãos, para a nossa última pergunta, que foi dirigida para as crianças, intermediários e adolescentes. E a nossa última pergunta, ela diz assim, né? Lendo Cantares, capítulo 5, verso 16, nós estamos na pergunta número 7, né? Faça uma comparação com o que está escrito em Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Muito bem colocado agora a nossa pergunta, e nós vamos ver a resposta que virá, primeiramente, do Estado do Espírito Santo, a classe de crianças da igreja, de crianças intermediárias, né? Da igreja lá em Piúma, no interior do Estado do Espírito Santo. Depois, ainda, no Estado do Espírito Santo, a igreja em Vila Velha. Vila Velha, aqui, nós temos o grupo de adolescentes aqui, aliás, não, a adolescente, né? Que vai nos dar uma resposta aqui em Vila Velha. E, por último, nós temos lá, da classe de intermediários, o Mateus e o Felipe, da nossa igreja em Luxemburgo, lá na Europa, né? A cidade de Luxemburgo, lá em Luxemburgo também, nós teremos ali a resposta das nossas crianças, da classe de intermediários, que é o Mateus e o Felipe. Residem ali, fazem parte da nossa igreja lá em Luxemburgo. Vamos então à resposta de cada um deles. A voz de Jesus é doce e traz descanso para a nossa alma. A paz do Senhor Jesus. O texto em Cantares diz que a voz do Senhor suave conforta o nosso coração. Já o texto em Mateus diz que o Senhor, Ele cura e liberta todos os corações aflitos que vêm a Ele. A paz do Senhor Jesus. Lendo Cantares 5:16, está escrito: o seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável, tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Lendo Mateus capítulo 11, versículos 28 e 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Os dois textos falam sobre características do Senhor Jesus. E as características do Senhor Jesus são que a voz dele é mansa e o coração dele é humilde, e ele é o nosso descanso. Ele é a porta, e quando nós batemos na porta, que é o Senhor Jesus, ele está à nossa disposição. Quando a gente tem alguma necessidade ou quando a gente está com uma opressão, ele pode nos libertar. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Irmãos. Amém, Mateus. Amém, Felipe. Muito bem colocado na resposta, né? Porque os dois textos realmente falam sobre as características do Senhor Jesus. Ele é manso, ele é humilde, né? E ele é o nosso descanso. Que maravilha. Nós não precisamos de guardar dia de descanso, né? Porque Jesus é o nosso descanso, então nós guardamos todos os dias, porque Jesus está conosco todos os dias. Muito bem colocado nesta resposta, né? Dos nossos irmãos ali de Luxemburgo. E o Jesus tem mais, ele é a porta, né? A porta, e quando nós batemos essa porta, é o Senhor Jesus quem abre essa porta. Ele está sempre à disposição, né? Para atender às nossas necessidades. Muito bem colocado na resposta de vocês, né? Lá da nossa igreja de Luxemburgo, que maravilha, Mateus e Felipe, né? Nós sempre temos recebido de Luxemburgo a resposta da Yasmin. Agora,
a Yasmin na classe de adolescentes ou de jovens, né? É interessante isso, eu fiquei maravilhado com a resposta agora de mais 2 lá de Luxemburgo. Veja os irmãos que maravilha, né? E do estado do Espírito Santo, 2 respostas, uma de Vila Velha e outra de Piúma. Muito boa essa colocação, né? O texto de Cantares lido ali, né? Pelo nosso irmão lá de Vila Velha, né? Da cidade de Vila Velha. Vila Velha fica aqui, onde nós estamos com a nossa transmissão via satélite e também a nossa transmissão pelo YouTube, na nossa central de comunicações aqui de Vila Velha. E lá no estado do Espírito Santo, no interior, né? A nossa classe de crianças intermediárias, que resposta boa, né? A voz de Jesus é exatamente isso, é a voz doce que traz descanso para a nossa alma. Muito bem colocado, louvado seja o Senhor. Assim, irmãos, nós encerramos essa parte, da primeira parte da Escola Bíblica Dominical, com a apresentação das respostas através dos vídeos, né? E agora nós queremos dizer para os irmãos que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos a Escola Bíblica transmitida, né? Ou seja, o ensino da Escola Bíblica será transmitido pelo pastor Gedeuti, agora às 10 horas da manhã. Eu te convido a permanecer conosco no nosso canal para participar da Escola Bíblica e receber uma grande bênção que Deus tem para o seu coração. Então, até lá, a paz do Senhor Jesus.